Bem-vindo ao Teias de Terror, o canal onde histórias reais se entrelaçam com o medo e o desconhecido ganha voz. Aqui, cada relato é uma lembrança deixada por quem viu e sobreviveu. Mas cuidado, as histórias que contamos aqui podem estar mais próximas de você do que imagina. Hoje, vamos para o interior de Minas Gerais, em uma pequena cidade cercada por montanhas, onde o tempo parece andar devagar e o passado se recusa a ser esquecido. É lá que existe uma antiga pousada, charmosa à primeira vista, mas amaldiçoada por algo que ninguém ousa explicar. Essa é a história do quarto 217, o cômodo que nenhum hóspede quer ocupar, e onde o silêncio é apenas uma armadilha para o que está prestes a acontecer. A Pousada dos Tavares. A Pousada dos Tavares fica nos arredores da cidade de Mar de Espanha, na zona da Mata Mineira. Construída no final do século XIX, ela servia de parada para tropeiros e viajantes que cruzavam as estradas de terra entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro. Durante décadas, o local foi sinônimo de hospitalidade. Dona Hermínia Tavares, a antiga proprietária, era conhecida por receber os viajantes com café fresco, pão de queijo e histórias à beira do fogão a lenha. Mas tudo mudou em 1958, quando um vendedor chamado José Augusto Ribeiro se hospedou ali e desapareceu sem deixar vestígios. O primeiro desaparecimento. Os registros da época mostram que o homem vinha de Leopoldina e pretendia seguir para o Rio. Ele chegou à pousada numa noite chuvosa, pedindo abrigo apenas por uma noite. Ficou no quarto 217, um dos poucos com janela voltada para o mato. Na manhã seguinte, Dona Hermínia estranhou o silêncio. Bateu na porta. Nada. Chamou o marido, que arrombou o quarto. A cama estava arrumada, as roupas do hóspede dobradas sobre a cadeira. Mas ele havia sumido. A única coisa fora do lugar era o espelho antigo da parede. Estava trincado, com uma mancha escura no canto inferior, como se algo tivesse respingado ali. A polícia foi chamada, mas não encontrou sinais de luta, nem rastros de fuga. O caso foi arquivado como desaparecimento inexplicável. Dona Hermínia, profundamente abalada, fechou o quarto por quase 20 anos. Ecos do passado. Nos anos 80, o neto de Hermínia, Eduardo Tavares, herdou a pousada. Jovem e ambicioso, ele decidiu reformar o local e reabrir todos os quartos, inclusive o 217. Foi então que os fenômenos começaram novamente. Funcionários relatavam ouvir vozes masculinas à noite, vindas de dentro do quarto vazio. Hóspedes reclamavam que o espelho refletia algo atrás deles, mesmo quando não havia ninguém. E uma hóspede de São Paulo chegou a escrever, em um livro de registros encontrado depois: "O homem do espelho me observou a noite toda. Eu rezei, mas ele não piscava." Dias depois, ela fez o check-out às pressas e nunca mais voltou. Um repórter intrigado. Em 1997, um repórter do jornal Tribuna de Minas, chamado Paulo Santoro, decidiu investigar a lenda. Ele se hospedou na pousada com uma pequena equipe para escrever uma matéria sobre locais assombrados do interior. Durante as 2 primeiras noites, nada aconteceu, mas na terceira, Paulo decidiu dormir sozinho no quarto 217. Ele gravou fitas de áudio e manteve um diário. Trechos dessas gravações foram divulgados anos depois e são, até hoje, estudados por entusiastas do paranormal. Em uma das fitas, às 3h27 da madrugada, ele diz com voz tensa: "Estou ouvindo passos. Eles vêm do espelho. Há algo dentro dele, como se alguém tentasse sair." Poucos segundos depois, o som se torna caótico. Respiração ofegante, um barulho de vidro estilhaçando, e o que parece ser um grito distante. A gravação termina abruptamente. Na manhã seguinte, Paulo foi encontrado desacordado no chão do quarto. O espelho estava inteiro, mas coberto por marcas de mãos, do lado de dentro do vidro. Paulo sobreviveu,
mas abandonou o jornalismo. Anos depois, disse em entrevista a um programa local: "A coisa que me olhou não era um reflexo, era alguém preso ali." O ritual. Anos mais tarde, um historiador da região, Dr. Rubens Lacerda, encontrou documentos antigos sobre a família Tavares. Segundo seus estudos, a pousada foi construída sobre o terreno de uma antiga fazenda escravista, onde rituais religiosos eram realizados às escondidas. Alguns deles misturando fé africana com práticas ocultistas europeias. Um dos papéis descrevia um espelho de passagem, usado para aprisionar o espírito de um homem acusado de traição. Esse artefato teria sido levado para a casa principal, o mesmo lugar onde hoje está o quarto 217. Rubens tentou localizar o espelho original, mas descobriu que ele nunca foi removido do quarto. Era o mesmo desde o desaparecimento de José Augusto, em 1958. Testemunhos modernos. Em 2019, um casal de turistas de Belo Horizonte se hospedou na pousada sem saber da fama do quarto. Eles ficaram exatamente no 217. Na segunda noite, o homem, chamado Henrique, relatou que ouviu alguém chamando seu nome dentro do banheiro, mesmo estando sozinho. A mulher, Carla, disse que sonhou com um homem de paletó cinza molhado, tentando sair do espelho. Na manhã seguinte, os dois foram embora, deixando as malas e o carro para trás. Foram encontrados mais tarde em um posto de gasolina, visivelmente em choque. Carla apenas repetia: "Ele não quer ficar lá sozinho, ele quer companhia." O encerramento sombrio. Hoje, a pousada dos Tavares ainda existe, mas o quarto 217 permanece trancado. A atual proprietária, uma senhora de 70 anos, diz que mantém a chave dentro de uma caixa de madeira e que nunca mais abriu a porta desde 2021, quando um hóspede desapareceu misteriosamente após tentar filmar o interior do quarto. Ela apenas avisa aos visitantes: "Se ouvir alguém chamando seu nome lá dentro, não responda. E nunca olhe para o espelho quando o relógio marcar 3h27. Essa foi a história da pousada dos Tavares e do quarto 217 em Minas Gerais. Um lugar onde o tempo parou, e o espelho se tornou a prisão de algo que nunca deveria ter sido despertado. Você teria coragem de se hospedar lá? Ou passaria longe, mesmo em plena luz do dia? Deixe sua resposta nos comentários. E se essa história fez o frio subir pela sua espinha, curta o vídeo, compartilhe com alguém corajoso e inscreva-se no canal. Porque o medo é mais real quando é dividido. Até o próximo episódio aqui no Teias de Terror.